Então, vamos lá. Vocês estão com os dois roteiros em mãos? Sim. Sim? Sim, só que eu só fiz o primeiro. Tá. Aí depois já acompanha a explicação e faz o segundo, tá bom? A tela, assim está bom? Tá bom o tamanho? Tá. Então, vamos lá. Então, como semana passada foi a explicação da avaliação de aprendizagem em processo, e como semana que vem vai ser uma semana desplugada, nós vamos dar uma descansada. Então, para não acumular muito, então eu decidi fazer a devolutiva desses dois roteiros de hoje. Professora, Oi. você falou assim que não vai dar uma descansada, vai ter tipo que uma semana de férias? Isso. Vai ser uma semaninha para descansar, tá? Aí depois a escola vai estar explicando tudo certinho, tá bom? Não vai ter aula também por lugar nenhum? Não, Vai ter pelo centro de mídia só, né? eu acho que não. Tá? Nossa, amém. Ó. Então, Deus. mas depois a escola vai estar explicando certinho, a dona Glória vai estar Professora, explicando. eu Oi. acho que não vai ter mesmo pelo centro de mídias, porque na aula de português hoje a professora falou até setembro, e semana que vem é a última semana de agosto, então, né? Aham. É só setembro. Então, aí, como também o segundo roteiro, ele é continuidade do primeiro, né, do último texto, então, por isso que eu vou estar fazendo esses dois roteiros hoje. Então, pode ser que a gente vá até umas 11h30. Então, vamos, assim, procurar prestar bem atenção, tá? Para não estender muito no horário, tá? E aí, para outra semana, a gente vai fazer a devolutiva do terceiro roteiro. Não para a semana que vem, para outra. Aí vocês vão fazer a resposta em dois lugares. Onde vocês vão entregar, lá na folha separada, e deixa uma resposta no caderno para poder fazer a correção, tá? Que eu vou fazer a correção do terceiro roteiro daqui 15 dias, no caso, tá bom? Então, vocês fazem a resposta em dois lugares, uma para entregar e a outra deixa no caderno para correção, tá? Então, esse primeiro roteiro, nós trabalhamos a linguagem nos textos multissemiótico. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas o que é texto multissemiótico? Vocês já ouviram falar, tá? Então, nós vamos estar trabalhando agora, aprofundando um pouco mais em relação aos textos multissemióticos. A habilidade essencial é a EF 67LP 27 do Currículo Paulista, que é analisar os textos literários, entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Então, esse primeiro roteiro de estudo, né, de língua portuguesa. Para começo de conversa. Primeira coisa, vocês já ouviram falar do menino maluquinho? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. O que vocês sabem sobre ele? Que ele é muito louco. Que ele usa uma panela na cabeça. Ele tem esse visual, né, que a gente já conhece de usar essa panela na cabeça, né? O que mais? Ele é bem maluquinho por usar coisas diferentes. Isso. Então, vamos fazer a leitura aqui. Quem gostaria de fazer a leitura da história em quadrinho? Eu, Manuela. Manuela? Então, vamos. Quem pediu também foi o Henry, né? Não, Lucas. Lucas? Ah, tá. O Lucas, você lê o próximo texto, tá bom? Manu, pode ler. Cansei desse visual. Não, não tá bom. Também não. Ainda não tá legal. Não, não. Espera aí, filho. Por que você não usa um boné como os outros? Isso mesmo, mãe. Como eu não pensei nisso antes? Graças a Deus, ele vai deixar de ser feito um maluco. De andar por aí feito um maluco. Valeu, mãe.
Ele mudou bastante o visual dele, né? Ah, esse menino maluquinho. Então, esse primeiro texto, nós temos uma história em quadrinhos, né? Como que vocês identificam que é uma história em quadrinhos? Como que vocês sabem que é uma história em quadrinho e não um cartoon? Porque tem. Porque tem os balões. Porque tem as falas e os balões. Isso, porque nós temos Tem os balãozinhos. vários quadrinhos, né? Um texto formado por vários quadrinhos, e tem os balõezinhos de fala, né? Então, nós temos a linguagem verbal, que está dentro dos balões, a linguagem não verbal, que são as imagens, né, dos personagens aqui, e a função dele é entreter, né, da história em quadrinho, desse tipo de texto. Sim. Tá bom? A primeira pergunta. O personagem principal, que é o menino maluquinho, ele vive um conflito. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que conflito é um problema, algo que acontece... Meu aluno pedindo para entrar. Pessoal, ó, é 5 minutos até o começo da aula para entrar, tá? Senão eu fico parando aqui a apresentação, é regra da escola. Agora eu não vou parar mais, não. Então, conflito é um problema, né? Alguma coisa que ele está vivendo no interior dele, uma questão psicológica com ele, ou pode ser em relação ao social. Então, ele está vivendo um conflito. Qual que é esse conflito? Ele cansou do seu estilo? Mudaram o visual. Queria achar do visual. Isso, né? Então, ele está com dificuldade aí de escolher um novo visual, né? Então, cansou um pouquinho, cansou um pouquinho. Na pergunta 1, né, professora? Ah? Na pergunta 1, né? Isso, na pergunta 1. Tá. Então, qual que é o conflito que ele está vivendo? Que ele quer mudar de visual? Isso, ele está com dificuldade no visual dele, tá bom? Então, de escolher um novo visual. A pergunta 2. O menino maluquinho, ao escolher o boné, acaba optando por um visual mais antigo ou mais moderno? Por que você acha que ele fez essa opção? A partir do momento que ele opta por usar um boné, ele está utilizando um visual mais antigo ou um visual mais moderno? Mais moderno? O que vocês acham? Mais antigo? Mais antigo, porque ele não mudou quase nada. Ou será um mais moderno? Moderno? Eu coloquei mais moderno. Moderno. Um visual mais moderno, né? Porque o boné, ele é o quê? Por que ele utilizou um boné? Quem que costuma usar bastante boné? Porque todos estavam usando. Porque todo mundo usa. E isso porque geralmente é um adereço, né, que os meninos usam, né? É um visual mais moderno, já que faz parte do visual dos meninos, né? Ele é um menino também. Se fosse um chapéu, aí poderia até ser mais antigo, mas como se trata de um boné, e geralmente o boné são utilizados por meninos, então é mais moderno, tá bom? A 3. Ao usar o boné por cima da panela, o que o personagem demonstra? Isso provoca humor no texto? Que ele colocou o boné por cima da panela? Ele está demonstrando o quê? O que vocês acham?
Que ele ainda gostava do seu estilo antigo? Isso. Originalidade. Oi? Originalidade. Originalidade, que ainda ele gosta do seu estilo, do seu antigo estilo, né? Então, ele é... O seu antigo visual. Isso mesmo. Ele não deixa de ser quem ele é, né? Ele tem a sua essência. Então, ele permanece com o seu antigo estilo. E o que provoca humor? O que provoca humor no texto? No último quadrinho aí. O que está provocando o humor? Onde que ele colocou o boné? Em cima da panela. Em cima da panela, né? Então, o humor do texto está no fato dele usar o boné por cima da panela, tá bom? Ô, professora, você pode repetir a 2? Quando o menino ele decide colocar o boné por cima da panela, ele opta por olha o áudio ligado, pessoal. Ele opta por um visual mais antigo ou mais moderno? Moderno? Moderno, né? Já que é um adereço, né? Que são os meninos que utilizam, os meninos da mesma geração dele, tá bom? A4. Para construir esse texto, o autor usou imagens e palavras. Então, nós temos aqui essa história em quadrinho, nós temos imagens, ó, todos os quadrinhos têm imagens, né? E nós também temos as falas dentro dos balões. Vocês observaram, né? Para construir esse texto, o autor usou imagens e palavras. Em sua opinião, se as imagens fossem retiradas, se não tivessem imagens aqui nessa história em quadrinho, se deixar... Professora. Oi? Eu esqueci, mas ele tinha colocado o boné por cima ou por baixo da panela? Por cima da panela. Ah, tá. Se nesse texto aqui tivesse apenas as falas, não tivessem as imagens, vocês acham que transmitiria a mesma ideia? A mesma ideia? Porque ele não falou que ele apanhou. Não, né? Por quê? Porque ele não falou que ele tinha apanhado. Vamos responder um de cada vez. Lucas? Porque ele não falou que ele tinha apanhado na cabeça. Porque ele não falou que ele tinha... Apanhado. Colocado na cabeça. Então, não teria uma relação da imagem com o texto. Sofia? Não, porque não dá para reconhecer o que estava acontecendo no texto. Isso, não daria para reconhecer o que está acontecendo no texto, isso mesmo. Quem mais quer responder? Que as pessoas não, porque não daria para saber o que ele colocou na cabeça. Vamos de cada vez. Vamos uma, que eu não consigo ver quem está falando. Não, porque não daria... Pode falar. Sofia Leixo, responde a Sofia Leixo, vai. Aí depois a outra responde, que eu não estou reconhecendo a voz. Que as pessoas não iam entender o que se passava nessa história. Isso. A outra aluna. Eu coloquei igual a Sofia Leixo. Colocou igual? Quem que é que está falando? Ô, professora. Oi. Não tem quando você estava explicando o A3? Voltar a explicar? Porque o meu celular tinha saído aquela hora. Ah, tá. Ô Lucas, no momento que ele coloca o boné por cima da panela, o que ele está querendo demonstrar com isso? Ele está deixando de ser quem ele é? Ele está querendo mudar? Mudar. Mas ele tem a sua essência, não é? Ele não deixa de ser quem ele é. Mesmo ele colocando o boné por cima da panela, ele não deixa de ser quem ele é. Porque nós conhecemos o menino maluquinho por causa da panela na cabeça, né? E isso provoca humor no texto?
5? Sim, né? Sim, porque é diferente aí, no caso, eu colocar um boné por cima da panela, tá bom? Então, voltando a 4 aí. Eu penso que a gente teria as mesmas ideias se a gente tirasse as imagens, deixasse apenas as falas? Não, porque a fala está relacionada com a imagem. Então, a gente lê a fala e está relacionado com o desenho, tá bom? Alguém com áudio ligado. Tem alguém com o áudio ligado. Ó, a 5. Às vezes, agora essa é uma pergunta pessoal. Às vezes você também se sente como menino maluquinho? Vocês se sentem como menino maluquinho? Observando a si mesmo? Que conflitos você considera comuns na sua idade? Na idade de vocês, quais são os conflitos mais comuns que vocês vivem? E por quê? E se a resposta for não, professor? É só não? Só coloca não? Você não vive nenhum conflito da sua idade, tipo a transição da infância para a adolescência, a mudança de escola, essa época agora de pandemia, com todo mundo isolado. Você não vive nenhum conflito? Assim, né? A gente vive vários, mas não dá para listar todos. Então, quem respondeu que não, não tem justificativa. Quem respondeu que sim, os conflitos mais comuns da idade de vocês, que estão aí na faixa de 11, 12 anos, 10, 11, 12, né? É o momento que deixa de ser criança para se tornar um adolescente, né? Porque a adolescência começa aos 12 anos. Então, é um período de muita mudança, né? Tanto na parte do corpo, quanto na parte psicológica. E também, um dos conflitos que vocês vivem também na idade é a mudança de escola. E esse ano ainda foi ainda pior, né? Sinceramente, foi ainda pior para vocês, porque vocês chegaram numa escola nova, diferente, com vários professores, com 19 disciplinas diferentes, cada um com seu jeito, um professor, cada um tem seu jeito, a sua metodologia, a gente segue o currículo, tudo, mas cada um tem o seu jeitinho para dar aula. E vocês lá até o 5º ano, acredito que tinha no máximo 3 professoras, né? Geralmente é um de educação física, um de inglês, arte e aqui das outras disciplinas, 4, eu acho. Então, 3 ou 4. Já, quando você vai para o 6º ano, aí já triplica de professor, né? Então, aumenta muito o número de professor, de disciplina, então é outro conflito que pode viver nessa idade aí. E depois, é claro, que se adapta, né, à situação. E agora, né, Professora, Oi? eu ainda não consegui pensar em nada para responder a 5. Coloca que não. Coloca que não. Ô, professora, pode falar o que eu coloquei? Pode falar. Eu coloquei sim. Ficamos indecisas e ansiosas. Colocou o que eu não entendi? Eu coloquei sim. Ficamos indecisas, ansiosas, etc. Isso. Tá travando, não consegui ouvir. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado. É o Thiago. O Thiago. Desliga o áudio fazendo o favor, senão atrapalha a escuta. Então, são alguns exemplos que eu dei para vocês aí, tá bom? Na história em quadrinhos que você acabou de ler, o menino maluquinho observa-se atentamente no espelho. Então, nós temos que ele está se observando atentamente no espelho aí. Agora você vai conhecer a obra de arte que retrata uma situação semelhante. Agora nós vamos para outro gênero textual, já é uma obra de arte, que vai também retratar alguém se olhando no espelho. Antes, porém, responda as perguntas a seguir. Para vocês, o que é uma obra artística? E dê um exemplo de uma obra de arte que você conhece. Quem deseja responder, fala o nome e responde. Mona Lisa? É a Sofia? É a Sofia que está respondendo? Sim.
professora, Sofia, coloquei mais você deu o exemplo da Mona Lisa. E para você, o que é uma obra artística? O que é uma obra de arte? Teve que expressar algo. Que quer retratar algo, isso. Lucas, para você, o que é uma obra artística, uma obra de arte? Quem deseja responder? Eu, Manuela. Manuela. Manu, o que é uma obra artística para você? Eu coloquei assim, algo diferente, bonito, não só algo em estilo, mas também em desenhos, entre outros. E também Isso, que ótimo. deseja retratar algo. E um exemplo? Você deu algum exemplo? Tem a Mona Lisa, a Noite Estrelada, a da Puru e os Retirantes. Nossa, muito bom. A Bapuru é famosa, hein? A pergunta 7. Vocês sabem o que é um autorretrato? E o que essa palavra significa? Quem deseja responder? Lucas. Um retrato de você mesmo? Isso. Um retrato de si mesmo. E o que essa palavra significa, Lucas? Autorretrato? Autorretrato. Isso. Ô, O que professora, é um autorretrato? significa uma descrição de si mesmo ou até mesmo um retrato biográfico, pintura, gravura ou desenho de si. Isso mesmo, isso mesmo. Então, um autorretrato é quando a pessoa ela faz um retrato dela mesma, né? Isso pode ser quem gosta de desenhar, faz o desenho dela mesma, quem gosta de pintar, de fazer pintura, faz a pintura dela, ou pode ser uma gravura, ou pode ser escrito, né? Ou pode ser através da fala, tá? Então, eu me projeto em outro lugar, tá? Por ser a representação que o artista faz de si mesmo, ele registra o modo como se vê ou como gostaria de ser visto. Então, é isso o desejo de um artista, né? Então, como ele se vê ou como ele gostaria de ser visto pelas outras pessoas. Qual que é a obra de arte analisada? Então, nós temos aqui, que essa obra de arte chama Velázquez, né? 2000, que foi pintada aí por Rodrigo Cunha, tá? É uma acrílica sobre tela. Então, essa obra de arte aí, ó, um autorretrato. Então, nós vemos o quê? Vamos para a pergunta. Vocês gostaram do quadro? Sim ou não? Sim. O que vocês vê representado na tela? O que tem representado aí na tela? Um homem se olhando no espelho? Quem? Pessoa. Um homem se vendo no Professor. espelho, um jovem... Oi? Me dá exemplos das 6, por favor. Eu não tô conseguindo fazer. Eu não consegui achar nada. Das 6? É. Ó, que eu já mostrei para vocês a Mona Lisa, a obra Retirantes, a Bapuru. Ixi, tem tanta obra de arte, tem o Grito. A Noite Olha só, Mona Lisa, a obra Mona Lisa, que vocês já conhecem. Professora, A obra Como Mona chama? Lisa e Retirantes. como chama aquela obra lá daquele cara lá que tá sentado no vaso mesmo? Tem que lembrar, hein? Eu posso pesquisar para você depois, Lucas. É o Henry, professora. Ah, é? A Noite Estrelada. Eu tenho que ver certinho. Eu posso ver depois e depois eu te falo, Henry? Pode ser. É porque eu não estou lembrada agora o nome da obra. Tá? É aquele que tá pensando? É aquele da... Aquele que tá sentado. Que tá sentado lá no vaso e tá meio que pensativo. Ah, eu sei, mas agora eu não lembro o nome, mas eu vou ver certinho, tá bom? A pergunta 9. Pela imagem, podemos deduzir se o artista está sério ou à vontade, se é jovem, triste ou calmo.
E que expressões ele transmite? Se vocês observarem aqui a tela, né, essa obra de arte, o artista, né, ele está sério ou à vontade? Ele é jovem, triste, calmo? O que vocês analisaram? À vontade. Ele está à vontade, Eu coloquei que ele é jovem e tá calmo. que ele é jovem, que está calmo, que está à vontade. Eu coloquei calmo também. Isso, que ele está calmo, né? Está à vontade, é um jovem. E tem alguma impressão aqui de que ele está triste, que ele está alegre, ou a obra de arte não passa essa impressão, nem, não tem nenhuma impressão aqui? Acho que não passa. Ele parece estar triste. Será que ele está triste? Parece que ele está... Ou a obra de arte não passa nenhuma impressão aqui? Parece que ele tá triste. Será que ele está triste? Então, vocês... Olhando pelo espelho. Parece... Então, alguns acham que está triste, né? Outros que a obra de arte não está passando nenhuma impressão. Ô, professora, parece que ele tá bem pleno. Isso, né? Bem pleno, isso mesmo. Tranquilo. Tranquilo, né? Isso mesmo. Pensativo. Pensativo. Na 10. Na imagem, há elementos estáticos, parados, e outros que revelam movimento, atividade. Quais são? Aqui na obra de arte, tem elementos que estão parados? Sim. Sim. Quais? O espelho. As pernas? Ô, professora, eu coloquei assim, tintas por toda parte, inclusive em seu colo, a mão em sua em direção ao papel, e ele se olhando em frente de um espelho. Isso, muito bom. Então, se vocês observarem ao redor do espelho aqui, ó, tem vários elementos que estão parados, ó. Nós temos 2 latas de tintas, nós temos uma tela, esse livro aqui atrás, um copo de água, uma garrafa, ó. Então, são elementos que estão estáticos, né, que estão parados. Mas também há elementos que provocam movimento. Qual que é esse movimento? O homem? O homem. Qual que é o movimento que ele está fazendo? Que sugere movimento. Ele tá pintando, Está tá vendo? mexendo as mãos para fazer arte. Isso, que ele está pintando, né? Ó, é o movimento do braço aqui, ó. Então, tem elementos estáticos, né? Que são esses objetos que estão em torno do quadro, mas também há elemento que lembra movimento, que é o fato dele estar se pintando, né? Fazendo o seu autorretrato. Vocês entenderam? Sim. Sim? Sim. Se ficar alguma dúvida, depois também no particular eu explico mais, tá? Tá bom. A 11. Que impressões ou sensações as cores escolhidas pelo artista lhe sugerem? Essa questão é pessoal. Quais as cores que foram utilizadas aqui? Vocês têm que observar a tela. O que sugerem? Sugere o quê? Que o rapaz está de que forma? Vocês falaram que ele está tranquilo, calmo. O que mais? As cores aí. Pensativo. Tristeza. Triste. Também. Pode estar triste. Tá? Então, essa é questão pessoal. Cada um vai fazer a sua análise da tela, tá? Porque a obra de arte depende muito da visão de quem está apreciando a obra, tá? Agora, a biografia do pintor Velázquez, Diego Rodrigo de Silva Velázquez, 1599-1660, pintor barroco, nascido em Sevilha, Espanha, manifestou desde muito cedo seu talento para a pintura. Velázquez... Oi? Você pode repetir a 9, que está escrito que expressão ele transmite?
Ele transmite uma expressão do quê? Que ele está calmo, que ele está à vontade, né? Que é um jovem, tá? Tranquilo, tá bom? Sim. Então, o pintor aí, ele manifestou desde muito cedo o seu talento para a pintura. Velázquez é considerado um pintor de grande maestria técnica. Ele ganhou prestígio como mestre pintor de retratos e influenciou outros pintores que vieram depois dele. E As Meninas é considerada a sua obra mais importante. Então, nós temos aí o Autorretrato de Diego Velázquez, é um óleo sobre tela. Para responder às questões seguintes, releia as informações apresentadas na legenda e no crédito da tela Velázquez. É dessa aqui, ó. As perguntas da 12 é referente a essa obra de arte aqui, ó, Velázquez. Depois do nome da obra e do ano de produção, aparece o nome do pintor da tela. Quem que pintou a tela? Rodrigo Cunha. Isso, Rodrigo Cunha. A expressão acrílica sobre tela, ela traz uma informação sobre a pintura. Qual é? Professora, as perguntas é daquele homem no espelho, né? Isso, é. Professora, pode falar? Pode falar? Pode falar. Quem que está pedindo que vai responder? A Sofia. Sofia, pode responder, Sofia. Traz uma informação sobre a técnica utilizada. Isso, então, acrílica sobre tela é a técnica utilizada na pintura. Acrílica é a tinta própria para se pintar a tela, tá? Eu já fiz um curso de tela, tenho várias telas pintadas aqui na minha casa, então chama-se acrílica, é uma tinta própria para pintura de tela, tá? Professora, Então, pode falar a minha resposta? Pode falar. Minha tia usa acrílico. Sobre os materiais utilizados, no caso, a tinta acrílica aplicada na tela. Isso, certinho, tá certíssimo também. Alguém mais? Alguém mais deseja responder? Não? A C. Você sabe em que lugares costumam ser expostas as telas dos pintores? Quando Em você galerias. quer ver Museus e telas, galerias. onde que a gente encontra? Exposições e galeria. Galerias. Em galerias. Isso. Museus de arte e galerias também. Isso mesmo. Vocês já visitaram algum museu de arte? Eu Não. não. Eu acho que não. Não? Não. Não. São Paulo é o centro, assim, da arte, né? Tem vários museus de obras de arte. Então, é bom vocês, de que vocês puderem, visita assim, tá bom? É gostoso visitar museu. AD. Pelas informações, a tela está exposta em algum desses lugares? E a quem pertence essa obra? Será que a tela está exposta em algum desses lugares? Ou é de uma pessoa, um proprietário particular? É de alguma pessoa? Será que ela está exposta ou ela é de uma pessoa que não está exposta à tela? O que vocês acham? Eu acho que não está exposta. Isso, não está exposta. Ela pertence a uma coleção particular, tá bom? Certo? Certo. A 13. Ela pertence a quê, professora? Oi? A 13, Sofia, se perguntando? A D, ela pertence ao quê? A C? A D, ela pertence a uma pessoa, de uma coleção particular, ela não está exposta, tá? E a C, geralmente as telas, as obras de arte, elas ficam expostas em museus ou galerias de arte, tá bom? Leia o texto a seguir e responda as questões. O texto 1, o Menino Maluquinho, e o 2 foram nomeados como história em quadrinhos, então lá do Menino Maluquinho é uma HQ e o texto 2 é uma obra de arte.
Embora sejam diferentes, foi possível interpretar o que cada um deles quis transmitir, né? Então, embora eles sejam de gêneros textuais diferentes, nós podemos interpretar o que cada um desejou transmitir, né? O fato de se refletir, de ver a si mesmo, né? De tentar mudar o visual, mas a gente tem a nossa essência que não muda. Por esse motivo, podemos dizer que fizemos a leitura de uma história em quadrinhos e também de uma obra de arte. Olha a explicação agora, hein? Quando um texto possui imagens e não possui palavras, ele é visual. Então, se só possui imagens, mas não tem palavras nenhuma, ele é visual. Por exemplo, a obra de arte não tem palavra nenhuma, então ele só tem a imagem, então é visual. A história em quadrinho, né? Nós temos tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, ele é chamado de multissemiótico. Então, quando possui apenas palavras, se é um texto, uma crônica, um conto, se só tem palavras, ele é texto verbal, linguagem verbal. Agora, se tem a palavra e tem a imagem, nós chamamos também de texto multissemiótico ou texto misto. Misto e multissemiótico é a mesma coisa. Só que agora, no currículo paulista, a gente utiliza esse termo, multissemiótico, tá bom? Então, é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal, tá bom? A pergunta A. Qual ou quais dos textos lidos anteriormente ou são visual ou visuais? Que só tem a imagem. Quais são? Texto 1 e 2. Texto 1 e 2. Quais são? Que é só visual, que só tem imagem. O texto 1 da história em quadrinho não tem linguagem verbal também? De artes. Então, ele não pode ser só visual. Então, nós temos a tela Velázquez, né? E o autorretrato do... Ó, isso aqui é um texto não verbal, ó, só linguagem visual, o autorretrato do Diego Velázquez. E nós temos essa obra de arte aqui, ó, Velázquez. Tá bom? Ô, professora, A1, então, é o texto 1 e 2, né? A é o texto, essa obra de arte Velázquez, essa aqui vocês estão vendo, ó, do jovem se pintando. É esse aqui, que é só visual. E o autorretrato do Diego Velázquez. Vocês entenderam? E qual que é o multissemiótico? Que tem tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal? O texto A 1. história em quadrinhos. quadrinho. A história em quadrinho, tá? Então, é um texto multissemiótico, porque a linguagem verbal Professora, eu não está entendi relacionada com a não verbal. O que é só visual? O que não tem escrito nenhum? Essa obra de arte aqui, ó, do Rodrigo Cunha, que ele fez essa obra de arte e colocou o nome Velázquez, que é um autorretrato desse jovem se pintando aqui, e nós temos essa obra de arte também aqui, que é o autorretrato do pintor Velázquez, Diego Velázquez, tá bom? Então, esses dois textos. E qual que é o multissemiótico? É a história em quadrinho. Por que ele é multissemiótico? Porque tem a linguagem verbal nas falas e a linguagem não verbal através das imagens, que estão relacionadas com a fala. Bom? Por isso que é linguagem verbal e não verbal, linguagem mista ou texto multissemiótico. Aí eu coloquei esse vídeo aqui para vocês assistirem, tá? Que é da BNCC, que a gente segue. Agora o texto 3, a crônica.
Henry, lê o texto para mim. Alguém mais gostaria de fazer leitura além do Henry? O Lucas, que ele queria que a hora que você falou. Ah, tá. Lê até É o onde, Lucas, professora? né? Então, o Henry e o Lucas. Henry, você começa do título Até onde? até... Deixa eu ver, quase primeiro, segundo, terceiro, quarto. Até o final do quinto parágrafo. Até mim. Aí depois o Lucas lê a partir do Na onde, diálogo. professora? Até Até o ali, final do ó. quinto. Dentro do meu quarto e fica à minha frente? Até mim. Final do quinto parágrafo. Conta 5 parágrafos. Ó, levantava o primeiro parágrafo, mas segundo, Já para achei. estar terceiro, calafrio quarto, puxa o Já quinto. achei, Aí o professora. final do quinto. Não, só tô explicando. E o Lucas começa a partir do diálogo até o final, tá bom? Então, lê bem, Pode começar? obedece a pontuação, pode começar. O menino do espelho levantava a perna e ele levantava também. Ao mesmo tempo, abria os braços e ele fazia o mesmo. Coçava a orelha e ele também. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque um dia descobri com pasmo que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a direita. Enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a esquerda. Reparando bem, descobria outras diferenças. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho do esquerdo do uniforme na blusa dele, era no direito. Para testar, coloco a mão direita espalmada sobre o espelho, como era de se esperar. Ele ao mesmo tempo vem com sua mão esquerda encostando-a na minha. Sorrio para ele e ele para mim. Mas do que nunca me vem a sensação do que é alguém idêntico a mim, que está ali dentro do espelho, se divertindo em me imitar. Chego a ter a impressão de sentir o calor da palma da mão dele contra a minha. Fico sério a me imitar. Onde que é, professora? Imaginar o que aconteceria. Volta ali, ó. Depois contra a minha. Fico sério a imaginar. Peraí, professora. Achou? Achei. Fico sério a imaginar o que aconteceria se isso fosse verdade. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele continua a sorrir, como se agora estou absolutamente sério. Um calafrio me corre pela espinha, arrepiando a pele. Há alguém vivo dentro do espelho, um outro eu, o meu duplo. Realmente existe, não é imaginação, pois ele ainda está sorrindo e sinto o contato de sua mão na minha. Seus dedos aos poucos entrelaçarem os meus. Puxo a mão com cuidado, descolando-a do espelho. Em vez da outra mão se afastar, ela vem para fora. Presa a minha, afasto-me um passo sempre, a puxar a figura do espelho até que ela se destaca de todo, já dentro do meu quarto, e fique à minha frente, palpável de carne e osso, como outro menino exatamente igual a mim. Isso, continua, Lucas. O Lucas vai continuar? Eu não estava com o áudio ligado. Você também se chama Fernando? Pergunto, mal conseguindo acreditar nos seus olhos. Peraí. O Dani Ninfeld responde: era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz era igual à minha. O Dan Nifat
Odinanref. Eu não sei falar esse nome. É Fernando ao contrário. Odinanref. Sim, Odinanref. Continua. Fernando de trás para diante. Era um em todo semelhante a mim, menos em relação à direita e à esquerda, que nele era ao contrário, sendo natural, pois que seu nome, isto é, o meu, fosse ao contrário, também por uma coincidência, Odinanref. era o meu nome de guerra na sociedade secreta Olho de Gato. Por isso também. É aí que eu me perdi. Por isso mesmo, confirmou Odinanref. Peraí, professora. Dando-me um tapinha nas costas e rindo feliz. Dando um tapinha nas costas e rindo feliz. Foi você que me desencantou adotando o meu nome, senão eu jamais teria vindo, pois a lei do mundo dos espelhos proíbe terminantemente que a gente venha ao mundo de vocês, ao menos que alguém consiga desvendar o nosso encanto. O meu era esse. E você adivinhou. Eu só estava esperando que você me puxasse, como acabou de fazer, deslumbrando com a perspectiva de ter alguém igual a mim. Como um perfeito irmão gêmeo, eu não imaginava as dificuldades que iria enfrentar. A falta de minha imagem no espelho, por exemplo, era uma delas. Me criava problemas para pentear os cabelos ou escovar os dentes, sem poder me ver. Combinamos que, a partir de então, ele me substituiria quando eu quisesse, mas jamais deveríamos ser vistos juntos. Ninguém poderia desconfiar da nossa existência dupla, pois com isso se acabaria o encanto, significando o seu imediato regresso para todo o sempre ao interior do espelho. Isso, muito bom. Então, sobre o autor, Fernando Sabino, ele nasceu no ano de 1923 e faleceu em 2004. Foi escritor, jornalista e editor brasileiro. Ele recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti pelo livro O Grande Mentecapto e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Ele foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz pelo governo brasileiro. Primeira pergunta por dentro do texto. Anteriormente, você estudou que um texto pode ser visual, quando é só imagem, pode ser verbal, quando ele é só composto por palavras, ou ele pode ser multissemiótico, quando tem a junção do visual com o verbal, ou texto misto, tá? Mas multissemiótico. Observe as características do texto que nós acabamos de ler e responda. Esse texto aqui, essa crônica, ele é um texto verbal, visual ou multissemiótico? Verbal. Isso. Verbal. Por que ele é verbal? Porque só tem falas. Porque só tem palavras, né? Composto de palavras, de frases, parágrafos, tá? Não tem imagem aqui no texto relacionado com as palavras. Somente tem palavras que se compõem em frases e parágrafos, tá bom? Então, nós temos um texto verbal, composto apenas por palavras. A2.
Ao se olhar no espelho, o menino vê sua imagem, isto é, seu reflexo. Quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos o nosso reflexo. É normal que um espelho reflita imagens invertidas? Sim ou não? Sim. Sim, né? O espelho está nos refletindo e a nossa imagem invertida. Aí vocês têm que localizar lá no texto o parágrafo que revela que o espelho reflete a imagem de maneira invertida. Identifique um trecho que comprove essa afirmação. Onde lá no texto tem essa parte aí que comprova que o espelho ele reflete a imagem invertida? Qual parágrafo? Eu coloquei, coloca a mão direita, ele vem com a mão esquerda. Isso, certíssimo. Eu coloquei. Eu levantava a perna esquerda e ele levantava a direita. Isso mesmo. Professora, eu não achei. Sofia, aqui no segundo parágrafo, ó. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Olha aqui, ó. Sim, porque um dia descobri com pasmo que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a direita. Olha a imagem invertida do espelho. Enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a esquerda. Então, aqui no segundo parágrafo, tem a imagem invertida do espelho, que comprova que o espelho faz a imagem invertida, tá bom? Então, segundo parágrafo. Professora, Oi? não sei se tá certo, mas eu coloquei. É assim. Mas o que É a mais Manu? eu coloquei assim, mas o que me irritava era que a única diferença entre nós, enquanto eu coçava à direita, ele coçava na esquerda. Certíssimo, tá certo. É a imagem invertida. Certinho, Manu. A3. Releia o trecho a seguir. Quando volta a olhá-lo no rosto, veja assombrado que ele continua a sorrir, como se agora estou absolutamente sério. O fato narrado nesse trecho surpreende o menino. Por quê? O que vocês responderam aí? Ele olhava no rosto Eu e coloquei. o espelho estava sorrindo, mas ele estava sério. O que aconteceu aí? Eu coloquei sim, pois ele estranhava por ele estar sério e seu reflexo sorrindo. Isso, certinho, Manu. Quem mais? Quem mais respondeu a 3? Surpreende o menino. Porque o espelho não estava igual a ele. Vamos de cada vez. Sofia Aleixo. Que ele não estava feliz? Isso também. Ele ficou surpreendido porque ele estava fazendo uma coisa e o espelho fazendo outra. Quem mais respondeu? Eu, Bruno. Bruno. Porque ele vê só a diferença. Isso, ele vê algo diferente ali. Quem mais? Eu coloquei sim, porque ele estranhou sua diferença com a do espelho. Isso mesmo. Então, né, causou um estranhamento para ele, né? Mas como? Lá no espelho tá sorrindo, mas eu tô sério. Que estranho isso, né? Então ele pensou. A4. Alguém mais quer responder a 3 ou a gente pode ir para 4? Pode ir para 4. No texto, o fato de a imagem do espelho ser a própria imagem do personagem, mas agir de outra maneira, possibilita uma relação entre o menino e o outro que está dentro do espelho? Então, o menino tá tendo uma atitude, o espelho outra. Possibilita uma relação entre os dois? Professora, parou de apresentar. Apresentando, professora. Parou ou tá apresentando? Maria Helena está apresentando. Tem alguém apresentando. A Maria Heloísa está apresentando. Helena. Quem é Pessoal, ó, Maria Helena? Maria Helena, faz favor de parar a apresentação. Eu vou voltar. Aperta na tela. Aperta em parar de apresentar, Maria Helena. Fica parar a apresentação. Que tá com Maria Helena.
para eu poder voltar à minha tela. Eu não sei quem é. Tem Ele alguma vai- Maria Helena no 6º ano? Ah, Deve ser nome Eu da acho mãe, que né? não, pelo que eu sei, não. Eu nem respondo. Eu vou ter que, só se eu remover da reunião. Eu acho que tá no nome da irmã. Não sei. provavelmente. Se revele. Quem que está como Maria Helena? Eu não tô achando aqui. Responde. Eu tive que remover, depois entra de novo. Senão eu não consigo, senão eu não consigo projetar aqui. Não fala quem é, aí depois eu justifico para a dona Glauce. Vocês estão vendo agora? Não. Não. Agora Tá eu tô. aparecendo agora. Voltou? Agora Isso. Sim. Nós estamos na 4. No texto, o fato da imagem do espelho ser a própria imagem do personagem, mas agir de outra maneira, possibilita uma relação entre o menino e o outro que está dentro do espelho? Eles se relacionam como se fosse quem, o outro menino? Ele até fala no texto. Ele mesmo. Mas como se fosse um irmão, Amigo? um irmão, Gêmeo. um irmão gêmeo. Então ele se relaciona com o menino do espelho como se fosse o seu irmão gêmeo, tá bom? Então a 4 aí, tá? A 5. Mesmo agindo de maneira diferente, o outro que está dentro do espelho é o próprio menino e ele conversa com sua imagem. O texto narra um fato. Será que o fato de eu conversar com a minha imagem no espelho, isso acontece na realidade ou é apenas uma ficção criada pela imaginação do autor? É apenas uma É ficção. apenas uma ficção. Isso, é apenas uma ficção, né? Só se eu estiver ficando doida, né? Para começar a conversar com o espelho. E achar que ele está interagindo comigo ainda. Então, é apenas uma ficção, porque isso não Professora, acontece você tá na na 4? realidade. Ah? Tá na 4? Ele interage, ele tem uma relação como se fosse o irmão gêmeo dele. Então, ele até fala no texto, uma relação de como se fosse um irmão. Tá? Meio que ele, professora. Oi? Meio que é ele. Isso, como ele, mas como se fosse um irmão, tá bom? A 6 é de assinalar. Indica a afirmativa que responde à seguinte questão. Qual foi a intenção do texto ao dar ao personagem uma possibilidade que não existe na vida real? Assinar a alternativa correta. Mostrar que uma pessoa pode conversar consigo mesmo diante do espelho. Mostrar que é possível alguém se ver de uma maneira diferente. Ou revelar que as coisas são vistas sempre do mesmo jeito? A, B ou C? Professora, repete. Qual foi a intenção do texto ao dar ao personagem uma possibilidade que não existe na vida real? Qual que é a possibilidade? De conversar com ele mesmo, que o espelho interagir com ele. Em relação aí às alternativas, qual foi a intenção do texto? Mostrar que uma pessoa pode conversar consigo mesmo diante do espelho? Eu acredito que não. Mostrar que é possível alguém se ver de uma maneira diferente? Sim. Ou revelar que as coisas são vistas sempre do mesmo jeito? A B. B? Isso, alternativa B. Mostrar que é possível alguém se ver de uma maneira diferente. 7. Releia esse diálogo do texto. Você também se chama Fernando? Pergunto, mal conseguindo acreditar nos meus olhos. Hoje não, Refi, responde ele. E era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz é igual à minha. Embora os diálogos aconteçam entre pessoas diferentes, o menino se reconhece no outro que está no espelho. Que trecho do diálogo confirma isso?
Você Ele, como Fernando? se eu próprio tivesse Como falado. se eu Era como se eu tivesse tivesse falado. falado. Isso, essa parte mesmo, certinho. Então, Acho- era como se Qual eu parte, professora? Não deu pra tivesse entender nada. falado. Sua voz era igual à minha, tá? Em qual parte, Certinho. professora? Calma! Era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz era igual à minha. No terceiro parágrafo? Deixa eu achar aqui no texto, peraí. Tem que pôr. Vocês acharam aí em qual parágrafo que tá? Porque eu não peguei aqui Eu não já. achei. Professora, Oi. você passou do parágrafo. Calma, professora, é qual frase mesmo que era para escrever O lá? professor, eu tinha achado. Vai um pouco. Era como se eu próprio. Era como Ah, se eu eu achei próprio aqui. tivesse falado. Tá ali embaixo Você da também onde Eu se achei está aqui, a fala professora. dele. Oi. É onde está escrito o Odinanref. Onde está mostrando as falas deles. Aqui, ó. Aqui, ó, no diálogo, ó. Aqui, ó. Hoje não, Embaixo de mim. respondeu ele. Aqui no diálogo, ó. Isso mesmo, Karine, obrigada, tá? Responde ele. Era como se eu próprio tivesse falado, sua voz é igual à minha, tá? Aqui nessa parte aqui, ó. Do diálogo. Que é a Embaixo de resposta da 7? Isso. Mas é qual parágrafo aí, professora? Aqui é um diálogo, deixa eu ver. Primeiro, segundo, É embaixo de terceiro, mim. 4, quinto, É sexto, embaixo do sétimo quinto. parágrafo. Sétimo parágrafo. Agora aqui, ó. Que semelhança há entre o comportamento dos personagens do texto que você leu até agora? O que eles têm de semelhança em relação ao comportamento dos personagens nos 3 textos? Lá do Menino Maluquinho, da obra de arte Autorretrato e da crônica que o Menino no Espelho. O que eles têm de semelhante? Eu coloquei assim, significado, seu imediato, regressos para todo sempre, o interior do espelho. Isso, certinho, Manu. Quem mais deseja responder? Eles estão fazendo o quê? Eles estão se olhando no espelho, né? Então, o comportamento de todos eles estarem se olhando no espelho, através do espelho. Agora, em relação ao foco narrativo. Qual que é o foco narrativo do texto lido? Ele está em primeira pessoa ou terceira pessoa? O texto. O texto foi escrito em primeira pessoa, o narrador, o personagem participa da história, ou em terceira pessoa ele não participa da história? Primeira pessoa? Eu coloquei Isso. Primeira pessoa, né? Ele está narrando e participando da história. Primeira pessoa. Professora, Oi. isso aqui dentro do quadro é para responder ou é só ler Não, é a mesmo? explicação. Isso aqui é a Ah, explicação. A pergunta está na 9, tá? Identifique um trecho que justifique sua resposta. Então, vamos voltar aqui no texto. Se o texto está escrito em primeira pessoa, ele está participando da história. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Mas o segundo parágrafo. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque um dia eu descobri com pasmo que enquanto eu levantava a perna, vocês viram, ó, todas essas partes aqui, ó. Professora, tá na 10 ou na 9? Ele está 9. Ele está participando da história. Ele narra e participa. Então,
Qualquer trecho que vocês retirarem do texto que tenha a presença do eu, tá certo, tá bom? Puxa a mão com cuidado. Então, tem um calafrio me corre pela espinha, tá? Todas as partes que tem a primeira pessoa aí, o eu participando. Agora, a questão 10. A questão 10, vocês vão comparar os 3 textos. O que vocês têm que observar? Que o primeiro texto é uma história em quadrinho, o segundo texto é uma obra de arte e o terceiro texto é uma crônica. O primeiro texto, a história em quadrinho, como vocês classificaram a história em quadrinho? Ele é um texto verbal, não verbal ou multissemiótico? Multissemiótico. Multissemiótico. Então, a história em quadrinho é um texto multissemiótico, né? Porque tem linguagem verbal e não verbal. Qual que é a função comunicativa? Calma aí, professora, ainda estou respondendo a 8. A 8 é que os 3 textos trazem personagens que se olham através do espelho, tá, Sofia? Tá. E a 9, o foco narrativo em primeira pessoa. É o eu está narrando e participando, o personagem. Então, ó, nós temos aí, na questão 10, a história em quadrinho é um texto multissemiótico. Qual que é a função comunicativa? É narrar, entreter, expor ou retratar? Entreter. Isso, é entreter, né? Trazer a diversão. Qual que é o tema lá da história em quadrinho? O que acontecia com o menino maluquinho? Ele estava com dificuldade no quê? Ele estava com dificuldade em mudar seu visual. Dificuldade em mudar o visual, isso mesmo, na escolha do visual. Qual que é o público-alvo de história em quadrinho? Será que é criança, jovem, idoso, adolescente? Quem que é o público-alvo? Adolescente? Acho que todos, né? Mais criança e adolescente, né? Que gosta de mais história em quadrinho. Então, o público-alvo é o infanto-juvenil, é a criança e o jovem. E onde que nós mais encontramos história em quadrinho? Aquela palavra mesmo que você falou lá dos textos é multissemiótico. E o suporte? Repete a 9. A 9 é em primeira pessoa, Sofia. Primeira pessoa. Aí você vai retirar lá do texto uma parte que comprove que o texto está em primeira pessoa, tá? O eu participando. Professora, a 10, eu coloquei assim, entreter, multissemiótico. Entreter, ou a história em quadrinho. É multissemiótico, a função é entreter, o tema é a dificuldade na escolha do visual, o público-alvo é o infanto-juvenil, é a criança e o adolescente, e o suporte, onde nós encontramos histórias em quadrinhos? Será que em jornais, em revistas, outdoor, embalagem, livros, gibis, tela? Professora, eu ainda fiquei em dúvida nessa, porque eu li bastante vezes e ainda não consegui fazer. Em livro, em gibis. Onde mais nós encontramos histórias em quadrinhos? Também encontramos um pouco em jornais, mas onde mais encontramos é em livro e em gibis, tá? Agora o próximo texto é uma obra de arte. A obra de arte, ela é texto multissemiótico, verbal ou visual? A obra de arte, ela é visual, multissemiótica ou verbal? Visual. Visual, né? Qual que é a função comunicativa da obra de arte? É narrar, entreter, expor ou retratar? Expor e retratar. Isso, expor e retratar, isso mesmo. Qual que é o tema daquela obra de arte lá? Do Velázquez? É um autorretrato, né? Ele se pintar, né? Se olhar e se pintar. Qual que é o público-alvo de obra de arte?
Qual que é o Crianças público-alvo? e adolescentes. Todos os públicos. Todos os públicos, desde que a pessoa goste de obra de arte. Qualquer público pode ser obra de arte. E o suporte? Onde que fica a obra de arte? Onde que ela é pintada? Em uma Tela. tela. Isso. Fica exposta em galeria, mas o suporte, onde que ela é pintada, é na tela, tá bom? Agora a crônica. A crônica, qual que é a estrutura dela? É em prosa, ela é em verso, ela é visual ou verbal? Verbal. Ela é verbal e a estrutura é em prosa e verbal. E a linguagem da crônica lá? Foi uma linguagem formal ou informal? Informal? Formal. Uma linguagem formal, não tem erros nenhum ali, tá tudo certinho, não tem palavras do cotidiano, não. Formal. Qual que é a função comunicativa da crônica? É narrar, entreter, expor ou retratar? O que a crônica faz? Ela Professora, narra. Oi. a gente vai fazer o segundo roteiro? Vai, 10 minutinhos a gente faz o segundo roteiro, ele é mais curto. Essa aqui Professora, é a mais extensa. Oi. depois da Histórias em Quadrinhos, é o que mesmo na resposta da 10? A da obra de arte. A obra de arte, ele é um texto visual, a função comunicativa é expor e retratar, o tema é um autorretrato, o público-alvo são todas as pessoas, todos os públicos, e o suporte é tela. Calma aí, professora. É expor e retratar? Isso. O tema é um autorretrato. E o público-alvo são todos os públicos. E o suporte é a tela. Agora a crônica. A crônica ela é em prosa, ela é verbal. Dá para acompanhar tudo. A linguagem formal. A função é narrar, a crônica está narrando. O tema da crônica, qual é o tema da crônica? As diferentes maneiras de se ver. E o suporte, onde que nós encontramos crônicas? Onde vocês leem crônicas? O que vocês responderam? Em livros. Em livros, né? Isso aí. Aí depois, Sofia, se fica alguma coisa para trás, eu te respondo no zap, no particular, tá bom? É que eu não consegui fazer a 10 porque é muita coisa e não coube aqui, aí eu tive que apagar tudo. Aí eu vou escrever em um caderno, mas eu esqueci das coisas. Depois eu te auxilio no particular, tá, Sofia? Tá, aí eu te mando mensagem. Tá? Senão a gente estende muito o horário. O segundo roteiro de estudo é sobre substantivo, essa classe gramatical aqui. Nós já fizemos a leitura do texto, Menino no Espelho, vamos direto às perguntas. Leia o trecho a seguir extraído do texto Menino no Espelho. Levantava a perna e ele levantava também, ao mesmo tempo. Abria os braços, ele fazia o mesmo. Coçava a orelha e ele também. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque um dia descobri com pasmo que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a direita. Enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a esquerda. Quais partes do corpo do menino são citadas nesse parágrafo? As partes do corpo que são citadas. Perna, braço, orelha. Isso. Perna, braços e orelha. E essas palavras que você encontrou dão nome a algo que existe no mundo real. Perna, braço, orelha existe no mundo real. Por isso podemos afirmar que são substantivos, que dão nome, né?
Substantivo é tudo aquilo que nomeia os seres, um objeto, ser. Releia o texto e localize outros substantivos que nomeiam partes do corpo do menino. Que outras partes do corpo do menino vocês encontraram no texto? Mão. Mão. Rosto. Rosto. O que mais? Em qual pergunta você tá? Na B da 1, Sofia. Professor, Quer dizer, é que eu esqueci de fazer a... Quais partes do corpo do menino são citadas nesses parágrafos aqui? Nós temos perna, braços e orelha. Essas 3 partes citadas. E lá no texto a gente tem mão, tem palma, tem rosto, tem espinha, pele, dedos, olhos, costas, cabelos, Precisa dentes. colocar todas? Não. Só por tudo não. Põe umas 3, só tá bom. Tá? Pode ser só 3? Pode ser. Então, a definição de substantivo é dita classe que dá nome aos seres, mas não nomeia somente seres, como também sentimentos, estados de espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos. Por exemplo, democracia, Andréia, Deus, cadeira, amor, sabor, carinho, tudo aquilo que dá nome a seres, a objetos, sentimentos, estados de espírito são substantivos, tá bom? E eles podem ser classificados em comum ou próprio. O que é o substantivo comum? É aquele que designa os seres de uma mesma espécie, de forma genérica. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, caderno, homem, cidade, tudo. Tudo que é aquilo que é comum, que é o genérico, que designa os seres de uma mesma espécie, de uma forma genérica, é substantivo comum. Por exemplo, vocês moram em uma cidade. Então, cidade é substantivo comum, que é genérico. Agora, se eu falo assim, vocês moram em Palmares, Palmares já é o nome de uma cidade. Então, já é substantivo próprio. Alunos. Alunos é substantivo comum. Agora, se eu falo Lucas, Sofia, Manuela, aí já são substantivos próprios, né, que pertence àquele ser, que designa um ser específico. Por exemplo, Palmares tem várias escolas. Escolas é substantivo comum. Agora, vocês estudam na escola Aparecida, Matinturi e Baldo, é substantivo próprio. Vocês entenderam a diferença? Comum é a forma genérica e próprio é aquele que designa um ser específico, tá? E sempre de letra maiúscula. A letra inicial tem que ser maiúscula para ser substantivo próprio, tá bom? Então, professor, o substantivo próprio é aquele substantivo que se refere à coisa? O substantivo comum, quem está com o áudio ligado aí? O substantivo comum, ele é genérico. Ai, complicado ficar com o áudio ligado. Quem que está com o áudio ligado? É o Lucas. Pessoal, ó, é complicado falar com retorno. Ô, Lucas, desliga o áudio. O substantivo comum, ele designa seres de uma mesma espécie, de forma genérica. Por exemplo, assim, animais. Animais é comum, refere-se a uma forma genérica, a todos os seres animais. Agora, se eu falo assim, um cachorro bulldog, né? Então, ele especificou aquele animal, tá? Embaúba. Embaúba, ele é o quê? É o nome de uma cidade. Então, é substantivo próprio. Se eu falo cidade, é qualquer cidade. Agora, se eu dou um nome para aquele substantivo comum, ele já não é mais comum, ele é próprio, tá? Tudo aquilo que tem, que individualiza, que determina, que especifica, ele é o próprio, tá? Alunos. Alunos é substantivo comum.
Agora, se eu falo os nomes, já é substantivo próprio, tá? Recorrendo a esses conceitos, os substantivos que você localizou na atividade anterior podem ser classificados como comuns ou próprios. Vocês falaram lá, mãos, braços, perna, isso é substantivo comum ou substantivo próprio? Comum. Comum, né? Por quê? Por quê, professora? Porque compõem o mesmo grupo, né? As partes do corpo da pessoa, tá? A2. Quais substantivos próprios que dão nome a pessoas que são encontrados no texto? Lá tem um substantivo próprio, que era o nome do menino. Como que ele chama? Fernando? Fernando. E tem Odinanref, né? Que é o nome do menino do espelho, já que é o reflexo dele. Então, nós temos Fernando e Odinanref, que são substantivos próprios. Qual é a 1, professora? A 1 é mãos, todas as partes do corpo que você identificou na questão anterior, tá? Mãos, pernas, orelha. Oi? Repete a 2. Quais são os dois substantivos próprios, os dois nomes dos meninos que aparecem lá no texto? Fernando, que é o nome do menino. Senhor Fernando. E Odinanref, que é o que ele está se vendo no espelho, o reflexo dele. Tá bom? Eu só não consegui escrever esse nome que você falou. Mas você volta, é Fernando de trás para frente. Se você escrever Fernando de trás para frente. Sim. Olha aqui no texto, Sofia, ó. Aqui, ó, no diálogo tem, ó. Tá vendo aqui? Ah, tá. A3. Releia mais um trecho. Um calafrio me corre pela espinha, arrepiando a pele. Há alguém vivo dentro do espelho. Um outro eu, o meu duplo, realmente existe. Não é imaginação, pois ele ainda está sorrindo. E sinto o contato de sua mão na minha. Seus dedos aos poucos entrelaçaram os meus. As palavras em destaque nesse trecho aqui são substantivos? Calafrio e imaginação são substantivos? Sim. Sim. Por quê? Porque designa algo. Isso, designa uma sensação, um sentimento, né? Elas são classificadas como substantivos porque dão nome a uma sensação, no caso, o calafrio e ao ato de imaginar, que é a imaginação. Na 3, professora? Isso, na 3. São substantivos, sim. Porque dão nome a uma sensação. E também ao ato da imaginação. As palavras em destaque nesse trecho são substantivos por quê? Isso, essa aí. Aí agora, são substantivos, né? São substantivos. São substantivos, sim. Substantivo abstrato e concreto. O que é o substantivo concreto? São palavras que designam seres reais, isto é, que existem por si mesmo, não depende de ninguém para viver. Ou seres que imaginamos como reais. Exemplos: Maria, bola, armário, pedra, cama, computador, tudo isso é substantivo concreto. Substantivo abstrato, eles são palavras que designam seres que não existem por si mesmos, depende de uma outra pessoa para viver, e que só existem nas pessoas, nas coisas e nos animais. Exemplos: o amor, belo, alegria, morte. As qualidades, os sentimentos, as ações, os estados não existem por si mesmos, existem nas pessoas, nas coisas e nos animais. Esses são substantivos abstratos. E de acordo com essa classificação, a 4, calafrio e imaginação são substantivos concretos ou abstratos? Calafrio é substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Por que são substantivos abstratos? Registram sentimentos. Isso, porque são sentimentos
e não existem sozinhos. Depende de a pessoa sentir aquilo, né? Então, ela tá atrelado às pessoas, aos sentimentos, à sensação da pessoa. Tá bom? A 5. Localize nas frases a seguir, retiradas do texto, mais exemplos de substantivo abstrato. Aqui na frase A, qual que é o substantivo abstrato que está presente? Mais do que nunca me vem a sensação de que alguém idêntico a mim está ali dentro do espelho, se divertindo em me imitar. Qual que é a palavrinha aí que tá passando, que depende de uma pessoa, tá? Que está ligada a alguma coisa. Se não tiver a pessoa, não tem como Divertindo? Qual? Divertindo? Divertindo é verbo. Não é substantivo, é do verbo divertir. É na A, Sensação. professora? Tá na 5, né, professora? Sensação? Na sensação, tá? Quem que tem a sensação? A pessoa. Depende de uma pessoa para existir esse substantivo. Então, ele é um substantivo abstrato, porque ele está relacionado com uma pessoa. Qual é, Se não tiver a pessoa, não tem a sensação. Sensação. A palavra é sensação. Substantivo abstrato. A resposta é sensação? Isso. B. Ninguém poderia desconfiar de nossa existência dupla, pois com isso se acabaria o encanto, significando o seu imediato regresso para todo sempre ao interior do espelho. Quais são os substantivos abstratos aí dessa frase? Encanto? Encanto, isso. Mais 2. Imediato? Qual? Imediato, não. Existência. E qual que é a outra? Imediato é adjetivo, tá, Karine? Não é substantivo. Interior? Não, interior não. Regresso. Então, nós temos existência, encanto e regresso. Tá bom? Agora, os processos de formação dos substantivos. Em português, há 2 processos muito comuns de formação. Oi. É a B, existência, regresso. E encanto. Em português, há 2 processos muito comuns de formação de palavras: a derivação e a composição. Aí nós temos, então, aqui, ó. Vamos pelo centro, ó. Palavras primitivas são as palavras que não resultam de nenhuma outra. Por exemplo, o verbo ler. Então, sempre existiu. Não resulta de nenhuma outra, tá? Agora, se eu falar reler, a palavra reler originou de quem? De ler. Veio de ler. Então, nós chamamos de palavras derivadas. Resultam da ligação de uma palavra primitiva com um prefixo ou um sufixo. Então, nós adicionamos aqui um prefixo. A palavra ler ficou reler. Se eu colocar releitura, também vai ser uma palavra derivada de ler aqui, tá bom? Palavras compostas. Resultam de ligação de 2 ou mais palavras primitivas. Tá? Então, temos couve-flor, é uma palavra composta, mas que derivou de couve e flor separadas, tá? Então, eu juntei as duas, ficou couve-flor, que já é uma outra, que é uma outra verdura. Então, só couve é uma coisa e só flor é outra, mas que eu juntei as duas, originou outra verdura, no caso, outra ser, né? Objeto, couve-flor. A derivação e a composição são processos muito utilizados na língua portuguesa para a formação dos substantivos, que podem ser classificados em simples ou compostos e primitivos ou derivados. Então, os substantivos simples, eles possuem apenas um radical, tá? Então, moleque, pé, beijo, flor, então, substantivos simples.
Agora, se eu juntar pé de moleque, é um substantivo composto, porque juntou mais de um radical. Beija-flor, também, substantivo composto, porque tem 2 radicais aqui, ó. Substantivos primitivos e derivados. Substantivo primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras. Por exemplo, pedra é primitivo. Agora, se eu falo pedreiro, é derivado de pedra. Vidro é primitivo. Se eu falo vidraçaria, é derivado de qual palavra? De vidro. Tá? Então, vocês observaram aqui que nós temos substantivos primitivos, aqueles que dão origem a outras palavras, e os derivados que se originaram de uma palavra primitiva. Releia mais um trecho do texto Menino no Espelho. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele era no direito. Localize um exemplo de substantivo derivado. Qual palavra aqui que se originou de outra? Na. Direito? Não. Direito não. Também não. Está no diminutivo. A palavra está no diminutivo. Bolsinho? Bolsinho, né? Então, é um substantivo derivado de qual palavra? Qual que é o primitivo dela? Bolso. Bolso, né? Então, bolsinho é o substantivo derivado e bolso é o substantivo primitivo. A B. Esse substantivo é formado a partir de qual palavra? Bolsinho veio de qual palavra? Bolso. A C. Identifique no trecho acima substantivos que podem originar outros e relacione ao lado de cada um o substantivo derivado correspondente. Aqui, nessa frase aqui, ó, vocês têm que identificar substantivos que podem originar outros, que são primitivos e que podem se transformar em derivados. O que vocês identificaram aí? Por exemplo, escudo. Escudo é primitivo. Trazia? Trazia é verbo, não é substantivo. É do verbo trazer. Escudo. Escudo é um substantivo primitivo. Se eu falo escuderia, ele é um substantivo derivado, não é? É ou não é? Sim. Eu acho que é. Escola. Escola é um substantivo primitivo. Agora, se eu falo escolar, é substantivo derivado. Derivado. Blusa. Blusa é primitivo. Como que fica o diminutivo de blusa? Blusinha. Blusinha. Blusinha é derivado de blusa. Ou blusão, né? Pode ser aumentativo também. Então, vocês podem colocar esses 3 exemplos. Escudo é Professora, o primitivo. Oi. você pode repetir a A e a B? Qual que é o substantivo derivado aqui, ó? Na bolsinho. Esse é o derivado. E ele originou de qual palavra? Ele é o diminutivo de qual palavra, Sofia? Bolso, não é? Sim. Agora a C. A C. Vocês vão identificar algumas palavras que são primitivas e que pode derivar outra. Escudo é primitivo. Se eu falo escuderia, é derivado de escudo. Escola. Escola é substantivo primitivo. Agora, lá no ônibus que transporta aluno, o que está escrito? Escolar. Escolar. Não veio de escola? O escolar não originou de escola? Então, ele é derivado. Derivado. Blusa. Blusa é primitivo. Agora, se eu falo blusinha, blusão, também é o quê? Derivado. Tá bom?
Agora, o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é aquele que, embora no singular, ele indica uma multiplicidade de seres da mesma espécie. Por exemplo, fala assim, nossa, eu vi uma alcateia. O que é alcateia? É o conjunto de lobos, coletivo de lobos. Ah, eu fui lá em São Paulo e visitei um arquipélago. Fui lá no arquipélago. O que é um As arquipélago? ilhas. Coletivo de ilhas. Cáfila, de camelos. Constelação, Estrelas. de estrelas. Enxame, de abelhas. Abelhas. Nuvem, de insetos. Insetos. Pinacoteca, de quadros. E vara é de porcos. Agora, vocês vão relacionar aqui os substantivos coletivos aos seus agrupamentos. Enxame é o coletivo de? Abelhas. Abelhas. Cardume, coletivo de? Peixes. Arquipélago? Ilhas. Ilhas, isso. Molho? Chaves. Chaves. Vara? Porcos. De porcos. Olha, eu vou voltar aqui, ó, fazer mais devagar essa parte. Número 1, enxame, coletivo de abelhas. Abelhas. Número 2, cardume, é o coletivo de Peixe. Número 3, arquipélago, é o coletivo de Ilhas. ilhas. Molho, é o coletivo de Chaves. chaves. Ah, chaves. Molho de chaves. Ah, eu perdi meu molho, tá? Aí o molho é o coletivo de chaves. Várias chaves juntas é um molho. Vara, coletivo de porcos. Fauna, é o coletivo de? Animais de uma região. Isso, animais de uma região. Flora. Plantas de uma região. Isso, são as plantas de uma região. Turma, é o que vocês são. É o coletivo de? Alunos. Alunos. Corpo docente, são todos os? Professores. E biblioteca é o coletivo de? Livros. Tá? Assistem essa aula aqui, o professor explica muito bem, tá? E tá dentro da série de vocês, tá bom? Agora, a última aqui é uma tirinha só para humor, tá? Eu posso ler? Pode ler, Sofia. Pode ler. Hamlet. O que é amor? Amor é um substantivo simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Ela queria saber no outro sentido. A Ernie aí, ela é apaixonada pelo Hamlet, né? Eles são namorado, noivo. Aí ela pergunta assim, Hamlet, o que é amor? Ela não queria saber a classificação da palavra, ela queria saber a definição. Aí ele deu a classificação. Amor é um substantivo. Simples, masculino e abstrato. Você é tão romântico. Vocês concordam com a definição, com a classificação dele aqui? Amor é substantivo? Sim. Amor é substantivo. Ele é simples porque é composto de apenas um radical. Tem uma palavrinha só. Ele é masculino, né? O amor. A gente não fala amor, a gente fala o amor, né? Então, ele é masculino. E ele é um substantivo abstrato. Porque ele é um... O que o amor é? Sentimento. Depende da pessoa. Para ele existir, ele depende de uma pessoa. A pessoa que sente o amor, né? Aí ela fala assim, você é tão romântico. Ainda tem o humor aqui no texto. Então, vocês concordam com a classificação dele? Sim ou não? Sim.
Sim. Tá certo, ele fez a definição certa, e a classificação certa, né? Então, ele fez toda a classificação da palavra amor, que é um substantivo. Então, eu vou conferir agora quem que está presente. Camille. Camille saiu? Ah, não, Camille não entrou. Não. Aqui tá querendo entrar uma hora dessa, gente? Jocilene Alves. Enzo. Heloísa. Presente. Henry. Presente. Professora, eu estou presente. O Enzo. Júlia. Eu também estou, professor. Eu quem falou agora? O Henry também está. Ah, sim, eu já confirmei aqui. Júlia Manhães. Professora, quem você já foi falando já pode saindo? Pode saindo. Ó, só para quem já vai estar saindo, façam o terceiro roteiro, tá? No caderno e um para entregar para a gente fazer a devolutiva daqui 15 dias, tá? Que semana que vem não tem aula. Leandro. Presente. Leandro, fica com Deus, tá? Bom descanso para você. Leonardo Balbino. Tem que sair, mas eu tô presente, tá bom? A Manuela do sexto B. Tá, mas eu ainda estou no sexto A, tá, Manu? Peraí. Lucas. Está. Professora, o que você falou para fazer o terceiro roteiro e mais o quê? O terceiro roteiro vocês vão fazer 2 vezes. Um para entregar e um para deixar no caderno para fazer a correção. Tá? Para deixar no caderno de classe? Isso, pode Mas- ser. Mas precisa colocar as perguntas ou pode Não, só colocar só a o resposta. número e responder? Só a resposta. Coloca o número e a resposta. Tá. Nós vamos entregar os 3 roteiros semana que vem? Dia 31. Dia 31 de agosto. Tá? Vai cair na segunda? Eu acho que é segunda-feira, sim. Eu tenho que confirmar, acho que é na segunda. Luiz Otávio. Luiz Otávio saiu ou tá aí? Mariana Pavani. Mariana Pavani saiu. Professora, eu tô aqui, o Lucas. Eu coloquei sua presença, eu vi que você tá aí. Matheus. Marielle. Rafaela. Presente. Raniele. Presente. Sofia Leixo. Ô, professor. Sofia Celes. Presente. Vitória. Vitória saiu? Ô, professor, o Matheus tá te chamando. Pode falar. Pode falar. Você marcou presença aí de mim? Marquei presença. Professora, então Professora. semana que vem a gente não vai